Oi! Gente, nós vamos falar de uma coisa, esse oi é a simplicidade, porque nós vamos falar de uma coisa que começa na essência, na simplicidade, na humildade, no jeito de fazer, no jeito de pensar, no comportamento. E é uma coisa que depois da educação vai fazer diferença na sua vida. Nós vamos falar de empreendedorismo. Como nós estamos falando de empreendedorismo, o objetivo aqui é nós compartilhar empreendedorismo. Quando eu falo compartilhar, porque todos nós somos empreendedores. A diferença é quem já viveu um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de vivência, um pouquinho mais de experiência num fato, o outro tem no outro. É assim que a gente compartilha. Então eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar, porque dentro de você tem a célula, tem a força do empreendedorismo. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas como você está aqui agora, com certeza essa educação empreendedora você vai conseguir, você vai sair daqui pronto, cara. Ouça de novo, estuda de novo. Eu vou contar um pedacinho para você de onde começou a minha história, para você ver como é que é possível para você. Como eu disse para você, eu vim para São Paulo com 4 anos, de uma família muito simples e grana zero. Chegamos aqui comendo farinha e quando nós chegamos na Estação da Luz, eu cheguei com uma gigante que não sabia ler, não sabia escrever, que era minha mãe, mas pensa numa mentora, numa coach. Por isso que eu falo, a melhor mentoria, a melhor coach começa dentro da sua casa. Depois você pode procurar outros, mas a base começa dentro de casa. Aí eu aprendi a ouvir essa mentora, a minha coach. Eu ficava olhando o que ela fazia e ela era empreendedora. Ela veio para São Paulo com 10 pessoas, só com farinha no saco, tomando água e comendo farinha. Nós chegamos na Estação da Luz. Quando chegou lá, o empreendedor precisa acreditar, e ela acreditou. E ela foi falar com os taxistas, precisava pegar 2 táxis para chegar até a periferia de São Paulo. O taxista ficou olhando, achou que a gente não tinha o dinheiro do táxi, e ela convencendo os caras dizendo para ela que tinha crise, e ela não entendia esse negócio de crise, eu também queria entender, não sabia do que se tratava, mas só se falava esse negócio de crise, cara, a vida inteira essa conversa fiada. Quando nós chegamos em São Paulo começou isso. E aí, minha mãe era empreendedora, o empreendedor acredita o tempo todo, e ela convenceu os taxistas e o taxista, quando você acredita em você, você contagia o outro a acreditar também. Você precisa acreditar em você. A minha mãe acreditava nela. O cara colocou a gente dentro de 2 táxis e levou até a periferia de São Paulo. Quando chegou lá, foi engraçado, a gente realmente não tinha o dinheiro do táxi. Minha tia pagou o táxi, nos alimentou por 2 dias, depois foi morar na favela. A minha mãe tinha uma coisa que é muito legal para você que tem filho, começar a passar para os seus filhos. Democracia. Ela sem ler e sem escrever, ela montou a constituição familiar dela. Ela tinha a própria constituição. E na constituição dela, a democracia era cubana. Ela dava para a gente o direito de concordar. A gente não sabia. Isso os pais têm que fazer. A criança não sabe. E como ela dava para a gente o direito de concordar, a gente ouvia e fazia o que ela queria. E isso deu oportunidade para a gente aprender valores. A gente pegava resto de feira para comer e ela fazia dividir aquele resto que a gente pegava da feira para comer com os vizinhos morando na favela. Para a gente aprender que independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Eu aprendi a ajudar o próximo com 6 anos de idade. A minha mãe ensinou aquela coisa que eu falei de acreditar. Então eu acreditei que ser pobre não era um problema, que ser negro não era um problema, que era uma situação que eu tinha que me orgulhar. E pobre era uma situação que eu podia mudar. O outro, cuidar do outro, a gente jogava bola num campo de barro com um monte de menino. E a gente não julgava, ali eu aprendi a conviver com os diferentes, com as diferenças. O cara que não jogava bola, a gente punha no gol, mas ele jogava também, não tinha preconceito, não tinha problema nenhum. A vida era bela. Cara, é isso a essência, esses são os valores. Você precisa de todo mundo, não julga o outro não se ache maior ou menor. Vai empreender, vai conviver. Um belo dia eu levanto de manhã, feliz da vida. Minha mãe fazia a gente pôr o joelhinho de manhã quando o sol aparecia na fresta do meu barraco, para a gente aprender um dos grandes valores que você não pode esquecer nunca como empreendedor, a gratidão. Mas a minha gratidão era pelo privilégio do dia que começava, o privilégio de mais um dia. A minha mãe fazia eu pôr o joelho no chão e agradecer. Mas é um empreendedorismo de raiz, de dentro para fora. É uma coisa que eu venho fazendo na vida toda. Desde pequenininho, eu aprendi com uma gigante que todos vocês que têm o tino, têm vontade, têm pretensão, ou então já são e não perceberam que gosta, ou já são empreendedores, ou que querem ser empreendedor, que quer fazer empreendedorismo, deveriam prestar atenção onde é que começa tudo, na origem, na essência, onde é que você se fortalece, onde é que começa a história de cada um de nós. Eu estou falando de uma mulher, eu estou falando da sua mãe.
Preste atenção quando você falar em empreendedorismo, querer fazer negócio, querer ganhar dinheiro, querer criar processo, desenvolver qualquer coisa. Pensa, lembra da sua essência e começa a se fortalecer na base. Volta lá na sua essência e começa a prestar atenção em quem tem vivência. Você está numa universidade, mas a universidade cuida de você daqui para frente. Quando você quiser se fortalecer, carregar a bateria, volta lá atrás, busca na sua essência a base, a mãe, a família. Ali você começa o empreendedorismo. Porque para você empreender, você precisa cuidar de pessoas, você precisa se relacionar com pessoas, conviver com pessoas. Isso começa dentro de casa. Não é um CNPJ, o CNPJ vai ser uma consequência. Você precisa começar a se preparar para empreender. E o grande problema do empreendedorismo é o reinício, é o recomeço, ou o começo. Para começar, você precisa acreditar. E você tem uma gigante do seu lado que acredita em você, a sua mãe. Em vez de você ouvir um político, um mentor, um sindicato, começa dentro de casa, aprenda a ouvir a sua mãe. Começa a se preparar e se proteger, se blindar quando as pessoas dizem para você que você não pode, que o potencial de empreendedorismo está dentro de cada um de nós. A capacidade de fazer e de inteligência está dentro de cada um de nós. A diferença é que mesmo algumas mães, inocentemente para te proteger, começam a falar para você que é difícil. É difícil ganhar dinheiro, é difícil porque você é pobre, é difícil porque você é menina, é difícil porque você escolher uma opção sexual que não é convencional, é difícil porque você é negro. Cara, mentira. Mesmo quando uma mãe fala, ela fala para te proteger. Acredita em você, ali é a base para você empreender. Você precisa trazer isso na essência. Você precisa acreditar em você e dar o primeiro passo. E quando alguém disser para você, olha, cuidado, cuidado, e você tiver com medo, vai com medo mesmo. Porque é possível para mim, é possível para você. Então, nessa trajetória, eu comecei a empreender logo após de eu nascer. Eu me reconhecia por gente. Como é que eu empreendia? Olhando o que essa mestre, o que essa gigante, o que essa mulher fazia. Ela era empreendedora, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha oportunidade que nós tivemos de ter uma educação, de ter informação, de ter a possibilidade de até de se educar à distância. Nós estamos no século XXI e no século lá atrás já existia empreendedorismo sem tanto recurso como nós temos agora, porque as pessoas acreditavam. Ela empreendia cuidando de uma família para que essa família fizesse alguma coisa. E ali eu comecei a assistir e aprender o que era empreender. Empreender é cuidar de gente, é ser produtivo, é fazer alguma coisa para você e para mais alguém. Ela fazia isso para todos nós. E eu fui criado baseado nisso e ela me ensinou valores. O que você pode fazer pelo próximo, como é que você pode cuidar de você e mais alguém. Você precisa acreditar, conviver com os diferentes, com as diferenças, porque tudo que você faz na vida você precisa de uma pessoa. E eu ficava olhando essa empreendedora e eu aprendi morando na favela que você pode copiar. Tem tudo pronto. A favela é linda, tem um resíduozinho que não deu certo. Cara, olha para o resíduo não, olha para a maioria que dá certo. Lá tem muita gente boa, ali você começa a entender que as pessoas são boas. São diferentes, e os poucos que são diferentes, você não precisa copiar. Você pode copiar aqueles que estão fazendo alguma coisa que você possa depois se orgulhar. E eu fiz isso. Então tudo que eu vou falar para vocês é vida real, é o que eu venho fazendo neste país, onde as pessoas dizem que é difícil, há 50 anos. 52 anos, porque eu comecei com 8 anos e eu tenho 60. E se deu certo para mim a vida inteira, não tem um tempo que foi difícil. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Você nunca mais vai ser o que você foi ontem. As suas células já mudaram, tudo muda todo dia. Então, pegue o empreendedorismo, você precisa recomeçar todos os dias, porque todos os dias é tudo novo. Você é uma pessoa nova, você tem células novas, você precisa se livrar das falsas crenças e acreditar que é possível fazer. E você começa copiando. Agora, como é que você faz para começar a ganhar dinheiro no empreendedorismo? Comece a trabalhar. Onde? Na oportunidade que tiver. Vai empreender. Empreender é comportamento. Arrume um trabalho, seja lá como for, desde que ele seja digno, e comece a prestar serviço para alguém com espírito de empreendedor. O empreendedor, para você começar a empreender, vamos lá, é o primeiro que levanta de manhã, chega cedo no objetivo. É o segundo ou último que sai para comer e não leva uma hora para comer. E com certeza você só sai da empresa quando alguém te manda embora, só sai do objetivo do trabalho à noite. O dia tem 24 horas, ninguém precisa mais que 16, ou melhor, ninguém precisa mais que 8 para dormir, sobraram 16. Olha quanta coisa você pode fazer, olha quantas línguas você pode aprender, olha quantos cursos, quanto treinamento, quanto preparo você precisa se preparar.
Porque todos os dias, em todos os lugares, vai ter situações que você vai precisar saber de alguma coisa para fazer o diferencial com relação ao outro. É o que a gente chama de concorrência. A concorrência é necessária, ela vai existir a vida inteira. Então, quanto mais preparado, mais dentro do processo você vai estar. Quando falarem para você que para empreender tem um problema da crise, relaxa. A crise vai existir a vida inteira. Crise é um jogo de número, o dinheiro muda de lugar e ninguém põe fogo nele. O que significa que todos os dias tem mais dinheiro no mundo. Então acredita, para você empreender tem lá uma reserva para você. Você precisa sair de manhã da cadeira e buscar. Existe o problema? Claro que existe o problema. Você nasceu. Quando você nasce, você passa a ser um gerador de problema. O empreendedorismo é um solucionador de problema. Você precisa ser empreendedor. Agora, para você ser empreendedor e solucionar problema, você só precisa querer e fazer diferença para impactar a vida do outro. Então você sai de casa de manhã, seja o primeiro a sair, comece a fazer network. O empreendedorismo precisa de network. As pessoas falam em network, em comunicação, e esquece que para fazer network precisa de um outro ser. E para o outro ser ouvir você, você precisa conquistar o ser. Essa conquista começa dentro de casa. Quando você levanta de manhã, volta de novo para a essência. Dá bom dia, dá um abraço a quem está do lado. Se você tiver algum relacionamento, dá bom dia, serve um café. Troca um sorriso, troca um selinho e sai de casa com a energia da comunicação, da conquista daqueles que você acha que é seu. Ali você começa a carregar as baterias, aí você se direciona a ir para algum lugar, ser produtivo para fazer diferença para alguém, ser produtivo para construir, para produzir alguma coisa. Nesta hora não faz diferença se você tem CNPJ ou não. Ali começa a empreender no jeito de pensar, no comportamento, assumindo a responsabilidade, trazendo para você que o problema é seu. Trazendo para você tudo que está em volta, entendendo que você pode fazer um pouco mais. Todos nós podemos fazer um pouquinho mais, independente do que fez ontem. Todos os dias você pode bater a primeira meta, que é a mais importante do empreendedorismo, que é você bater a meta de crescimento humano. Você crescer como pessoa partindo da primeira hora do dia. Um bom dia a mais, um abraço a mais, uma conexão, uma relação a mais. Atrair mais uma pessoa para próximo de você. Não ficar buscando no empreendedorismo cliente, ficar buscando relacionamento com pessoas, que por consequência você vai ter muitos clientes, mas antes do cliente vem as pessoas. Você precisa aprender a conquistar pessoas. Esse passo a passo eu vim fazendo e a vida toda eu tive a oportunidade, desde pequenininho, por exemplo, ensacar carvão. Não importava que eu estava ensacando carvão. Eu queria ser o melhor ensacador de carvão. Você precisa ser o melhor naquilo que você se determinou a fazer. Cara, você precisa ter orgulho daquilo que você faz, você precisa ter paixão. Quando você tem paixão, você não cansa. Se identifique, qual que é o seu propósito, os seus valores. Você sabe quais são os seus valores? Qual é a sua base? O que significa as pessoas para você? Qual é a base que você tem de família? Qual é a referência que você tem na relação humana? Ali começa você se fortalecer nos seus valores. Eu não falo, quando eu falo em fé, eu não falo de religião, eu falo de você acreditar, partindo de acreditar em si mesmo. Depois você precisa continuar acreditando. Nós temos que ter uma base, tem que ter uma referência. Você precisa acreditar e dar o primeiro passo. Você precisa ser locomotiva, você precisa empreender. E para isso não tem nada a ver com a sua condição social, financeira, econômica, opção sexual, nada a ver. Você é um ser humano, você nasceu, você tem luz, você tem possibilidades. O Deus que bate aqui é o Deus que bate aí. O cérebro que está aqui é o mesmo que está aí. O coração que impulsa aqui é o mesmo que está aí. Nós somos iguais. Então o papo aqui é reto, é de empreendedor para empreendedor, para você entender o seguinte, que o que eu faço você pode fazer igual ou melhor. Pode fazer melhor, porque quando você tem a grandeza de copiar, o mínimo de humildade é necessário o tempo todo, ou o máximo de humildade de preferência. Então copia, o universo está tudo pronto, seja lá o que você se propôs a fazer, alguém já fez. Pega essa oportunidade do lugar que você está aqui falando olho no olho, pegando cada detalhe, cada oportunidade de aprendizado que você tiver, traz para você, copia e melhora isso, porque quando você quer, o grau de inteligência é igual. Como você pegou copiado, você acrescenta o seu grau de inteligência e faz melhor do que aquilo que você copiou. Isso é você fazer o óbvio, é você não tentar reinventar a roda, é você criar um processo de evolução. Evolução é melhorar aquilo que está pronto. Fazer com que o universo ao seu redor se torne um espaço melhor. Isso é que transforma pessoas, vida, família, isso que transforma o mundo. Então, se você quer empreender, você tem que estar disposto a assumir responsabilidade e fazer diferença para impactar a vida de mais pessoas. Empreender é cuidar de pessoas e, para isso, você se direciona na oportunidade que você tem para o dia. Se você já se formou e você já é engenheiro, já é médico, já é dentista, não importa. O que tem para hoje? Qual é a oportunidade que tem hoje? O empreendedorismo começa na oportunidade.
dali parte o resto. Então você pega a oportunidade que você tem hoje, dá o primeiro passo e você não precisa de um CNPJ, você precisa ter atitude, comportamento, você precisa querer e se dedicar a isso mais que 16 horas por dia. Por que mais de 16? Eu falei que você precisa 8 para dormir, né? Mas isso não impede você, na hora de dormir, de pensar em empreendedorismo, de preparar o seu cérebro, inclusive enquanto você dorme, para que no dia seguinte você desperte com criatividade para melhorar o que você fez no dia anterior. Empreender de dentro para fora, vontade de fazer, querer construir alguma coisa, deixar um legado. Você tem condição de fazer isso independente da sua estrutura física, do seu estado emocional, da sua condição material. Você só precisa querer. Primeiro você precisa existir, mas se nós estamos aqui, você está vendo esse vídeo, se nós estamos falando desse aprendizado, então você existe. E se você existe, cara, não importa ontem, é o que você pode fazer a partir de agora. O que você pode fazer daqui para frente? Que diferença você pode fazer para as pessoas? O que você pode fazer com o que você está aprendendo para trazer mais alguém, para aprender também? Time, a hora que você for para os lugares, lembra que ninguém faz nada sozinho, você precisa de time, não é quem fez o gol, é campeonato, todo mundo é importante, o zagueiro, o cara que ataca, o cara que marca o gol, porque no final o que vale é a taça. E essa taça está à disposição de todos nós, mas você precisa dos outros, você precisa do outro. Como você precisa do outro, lembra, conviver com os diferentes, com as diferenças, agregar pessoas, passar aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu, para que essa pessoa também aprenda e traz ela com você, traz todo mundo para esse degrau. Esse degrau vai ficar apertado e vão te empurrar para o próximo. Isso se chama liderança. Liderança por admiração. Quando você traz as pessoas com você, quando você trata as pessoas com carinho, por consequência vem a disciplina. São duas coisas fundamentais para manter o empreendedorismo. Carinho com disciplina, mas é com o carinho que você conquista a disciplina. E aí você começa a montar um time. Carinho com disciplina. Como é que você prepara um time? Em empreendedorismo você precisa de alguém, então começa a preparar. Cara, quando você for empreender, uma coisa muito interessante, as pessoas sempre procuram separar a família. A família é uma coisa, os negócios é outra. Cara, não se iluda. Você só tem um cérebro. Essa coisa de ir para o trabalho, não levar a família, não levar o trabalho para casa, isso não existe. O cérebro não consegue fazer essa divisão. Você é emocional, respeita isso. Aprenda a conviver com isso, isso é bacana. Então, quando você sair de casa, fala para onde você vai, conversa com a família, se fortalece ali. Cara, empreendedorismo, traz os seus juntos. Ah, você está no CNPJ do outro, não tem importância, conta com a família, ela vai apoiar. Apoio da família fortalece o seu emocional, você melhora lá. Cara, desabafa em casa. E quando você chegar no trabalho, conta as coisas boas de casa, cria relacionamento. O trabalho precisa ser extensão da sua família. Ali, isto é empreendedorismo. O CNPJ não tem nada a ver. Você começa, o melhor lugar que tem para treinar empreendedorismo, eu fiz isso por muitos anos. A minha melhor fase de empreendedor, como eu disse para vocês, o nosso papo aqui é de vida real. O que foi feito, o que eu faço. E não tem uma teoria, não tem nada que eu tenha aprendido ou lido. É o que eu venho fazendo no dia a dia. Claro que a vida inteira eu estudei, a vida inteira eu li, a vida inteira eu me informei. Mas o que nós estamos falando aqui é do que eu vim fazendo com o que eu me formei, com o que eu fiz, com o que eu li e com o que eu convivi. Então o que eu estou falando para você, cara, a minha ideia de estar aqui é para fazer com que você saia daqui melhor do que chegou. E para isso você só precisa querer e ter humildade de ouvir. As pessoas fazem muito oratória, precisa fazer escutatória, precisa ouvir. Eu aprendi isso muito cedo, ouvindo quem já tinha vivido mais que eu. Eu comecei com a minha mãe, com meus professores, com meus chefes, com meus patrões, porque eu fui empreender depois com 13 anos de idade no CNPJ do outro. Empreendi até os 30 anos no mesmo lugar. Cara, eu nunca cresci tanto no empreendedorismo usando o CNPJ que não era meu, porque o comportamento era de empreendedor. Só o passivo não era meu, porque o CNPJ não me pertencia. Então, quando você fala em empreendedorismo, comece a empreender hoje. Comece a empreender agora. Para isso, você só precisa existir. Você não precisa estar empregado, você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter o próprio negócio. Você precisa ter comportamento de gente que já quer fazer diferença para o próximo. De gente que quer ser produtivo, se informar, se preparar para ajudar mais alguém. De gente que assume responsabilidade, que traz o problema para você e que entenda que os problemas são degraus, é para você subir. Quando você achar uma pedra no caminho, é para você subir, não é para você voltar. Então, abra a cabeça e vem empreender. Empreender a vida, para você ver como é simples. E o dinheiro vai vir por consequência. Não tem esse negócio. Tem cara que olha para o cara e fala assim, nossa, mas como é que esse cara chegou lá? Então, ele subiu um primeiro degrau.
Não importa onde você está, ou de onde você veio, é para onde você quer ir. Olha até onde você chegou, olha como é que você já está tendo informação, olha que estágio que você já está. Você já é grande, agora você precisa pôr isso na prática e compartilhar com mais alguém. Para isso você precisa empreender. Empreender, comportamento, atitude. Eu fui fazer isso com 13 anos de idade, arrumei um trabalho de office boy. Cara, todo trabalho é digno, você precisa arrumar um trabalho. Eu fui trabalhar, mas eu não trabalhava para os patrões, eu trabalhava para mim. Os patrões eram a oportunidade, eram os meus mentores, era de quem eu copiava. Eu trabalhava para mim, eu pegava aquela pastinha e trabalhava 12, 14 horas por dia, eu já estava acostumado a fazer isso. Alguém percebeu e me deu mais trabalho. Por consequência, me deu um pouquinho de resultado. Mais trabalho, mais resultado. E aí eu precisei me preparar, aí eu tive que voltar a reforçar os meus estudos. Eu voltei e eu ainda consegui estudar. As pessoas, mas eu não tenho tempo. Então, o tempo providencia. Nós temos tempo sim, tá? Eu não posso, é difícil até que alguém faça. Enquanto você não pode, alguém está fazendo. Para a crise e para as coisas difíceis, existem duas poltronas. Nessas poltronas existem obstáculos, existem pontas, existem cenouras. Você não quer sentar na poltrona? Não, cara, senta aí não. O seu sonho está lá na frente, você precisa levantar e ir buscar. Todos nós podemos fazer isso e podemos muito mais. E quando alguém te falar para você que é difícil, não tem problema não bata a boca não. Relaxa, usa como combustível. E não faça só para provar para o outro, prova para você. Você é a locomotiva, você é a referência, você é o exemplo. Você é o exemplo que as pessoas estão olhando, admirando e querem copiar. Então, cara, seja você a locomotiva, não queira ser vagão. Então, o empreendedorismo é possível fazer isso e eu fazia isso no dia a dia, mas eu fazia e pronto, fazia e pronto. Por consequência, começou a aparecer resultado. Anos depois, ou seja, eu comecei a fazer isso com 13 anos, com 27 anos, eu já era diretor de um grande grupo, que eu posso falar assim abertamente, né? Um grupo de parque de diversão, Play Center. E eu já era diretor de um grande grupo, ganhando 81 salários mínimos. De 1 a 81 salários num período de 17 anos. É muito bom. Eu cresci muito, ajudei pessoas e eu não fiz favor para ninguém, não. Ninguém faz nada sozinho. Quando você ajuda, o outro volta para você. Quando você agrega, quando você empreende, quando você faz e traz mais alguém, isso fortalece você. Quando você dá a mão e é locomotiva e traz mais alguém, isso significa que o seu cérebro entende, a sua estrutura emocional entende que você está forte o suficiente para trazer mais alguém. Isso fortalece porque é muito melhor você ser locomotiva e ter que puxar do que você ser puxado. Cara, então seja lá o que você estiver fazendo aqui agora, lembra, você pode melhorar isso amanhã. Todos nós podemos bater meta de crescimento humano. Você supera hoje aquilo que você fez ontem. E assim você começa a construir uma trajetória. E quando eu montei a minha própria equipe, eu montei tentando ajudar meus irmãos. Família. Quando você for empreender, lembra da família. Você vai montar um negócio que só cabe mais uma pessoa. Traz os seus. Por que não os seus? Não tem sentido você não trazer os seus. Sempre tem alguém na sua família procurando uma oportunidade. Seja você o gerador de oportunidade. Seja você o guia. Seja você o exemplo. Seja você o cara que estuda, que vai à luta, que rala 16 horas por dia e que serve de referência para o outro. É assim que você fortalece uma família, como eu fiz com a minha. Nós somos em 150 pessoas fortalecidas e empreendedores. Uns com, outros sem CNPJ, mas todos com comportamento e atitude e resultado de empreendedor. Você quer ter o resultado, ele vem por consequência, você precisa começar a fazer. E no dia a dia, para você lidar com a equipe, lembra o seguinte, eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Quando provo o contrário, eu dou uma segunda chance. Terceira chance, quarta chance, só não pode repetir o mesmo erro. Enquanto as pessoas estiverem com você e estiver cometendo erro, eles estão aprendendo. Ninguém nasce pronto. E você vai embora e você não está pronto, nós não estamos prontos. Nós somos obra de arte em andamento, em acabamento, nós não estamos prontos, então nós não podemos julgar porque a obra não está pronta. Eu sou uma obra, você é uma obra. Não tem como julgar o outro, ele não está pronto. Cabe a você, como empreendedor, como guia, como locomotiva, ajudá-la a ir para a próxima fase. A hora que você ensina, você também aprende. É o que eu faço aqui e é o que eu estou fazendo com você. O seu sucesso significa a minha evolução. As pessoas falam em evolução, em tecnologia, robotização, armazenamento na nuvem, sistema, TI. Cara, atrás disso tem um ser. Então, este ser é que vai fazer a diferença. Você é um ser. Lembra que do outro lado, qualquer propósito que você tiver, tem um outro ser. Então é fundamental quando você for empreender, você lembrar que você está fazendo isso por um ser humano.
E você vai fazer isso com outro ser humano. É esse tipo de ser humano que vai criar alguma coisa que vai servir para o próximo. Assim você começa um legado, assim você começa a construir o que as pessoas chamam de futuro, mas que começa agora. Profissão do futuro para a equipe, ser um ser humano melhor. Profissão do futuro para você ser um grande líder, saber lidar com o ser humano. Então, começa agora. Usa isso no seu dia a dia. Empreender primeiro vem na vida. Você empreende em todos os lugares que você estiver, se relaciona com as pessoas. Cara, as pessoas são boas. Olhe para as pessoas e perceba que tem uma criança. Como é que você conquista no empreendedorismo o cliente? O mercado anda com muito problema porque você começa a fazer alguma coisa num emprego, ou abrindo um boteco, ou vendendo pipoca, não importa. Você começa a ter um problema de relacionamento, porque você começa a julgar. Você começa a avaliar, aquele cara é complicado, aquele é mala, aquele é enrolado, aquele... Olha, volta lá atrás. Para de conquistar cliente. Quando você pensar em empreender, aprenda a conquistar a pessoa. Como é que você conquista? Como é que eu conquisto as pessoas? Eu lembro o seguinte, que todos nós temos personalidade formada com no máximo 7 anos. Hoje até um pouco mais, por conta da tecnologia. Mas o normal são 7 anos. Uma criança de 7 anos é boa. O que você precisa para conquistar essa criança? Um sorriso. Então sorria por tudo que está em volta. O seu colega de trabalho, o cara que está junto com você, a família, as pessoas. Um desses vai se transformar em seu cliente. Então tenha o hábito de sorrir, porque você naturalmente vai sorrir para o seu cliente. Esse cliente tem 7 anos. A personalidade dele está dentro dele, ele é bom. Quando você sorri de verdade e você está sendo verdadeiro com ele e a sua intenção é positiva, ele vai perceber porque ele é espiritualizado, ele tem energia, nós somos seres de luz. Ele vai perceber e ele vai sorrir para você. Ali começa o seu negócio, ali começa a conquista do que as pessoas chamam de cliente. Você precisa conquistar a pessoa. É a oportunidade que você tem de fortalecer o início do seu negócio. E quando os negócios não estão indo de vento em popa, relaxa, volta para a essência e começa de novo. As pessoas têm um grande problema no recomeçar. O recomeçar não é quando você não tem dinheiro, quando você quebra, quando você fica sem mercado ou tem algum problema que não dá sustentação para manter a empresa em continuação ou o emprego em continuação, porque para mim empreender, emprego, empresa é uma coisa só, é onde você está, é comportamento. Então quando isso não estiver dando certo, cara, começa de novo. O que você precisa para começar de novo? O dia! A tal da gratidão que todo mundo fala precisa começar quando o dia começa. O dia começou, põe a mãozinha lá, agradece. Cara, você precisa ter essa grandeza dentro de você. Você precisa querer, você precisa agradecer, você precisa acreditar de verdade. E nem sempre as coisas encaixam exatamente como você achou que deveria. Mas é o melhor modelo. A hora que você aprendeu a agradecer de manhã, cara, eu falo muito em Deus porque eu acredito muito em Deus. Você acredita no que você quiser, tá? Eu acredito dessa forma. Mas você pode fazer as suas escolhas. O importante é que você acredite. Em alguma coisa você precisa acreditar. Porque é daí que sai a essência, é daí que você passa a acreditar em você mesmo. Porque você precisa acreditar em você. Bom, a hora que você está nessa situação de relacionamento, que você tem essa conexão com as pessoas, começa o processo. Quando você conquista a pessoa, por consequência, você não perde mais. Quando você conquista a cliente, qualquer concorrência, qualquer promoção do chaveirinho que veio lá da Ásia, vai levar o seu cliente embora. Quando você conquista a pessoa, você não perde mais. Então, uma das essências do empreendedorismo é você aprender a conquistar pessoas, não cliente. As pessoas são gente, as pessoas são emocionais, não são máquinas. E lembra, as máquinas ficam ultrapassadas. Computadores que há meses atrás ou há anos atrás eram máquinas de última geração, hoje estão no lixo e você está aqui. O que significa que o que fica ultrapassado são as máquinas. A máquina foi feita para te servir, não o contrário. E quando você estiver naquele dia que as coisas não estão dando muito certo, eu vou ensinar para você usar uma tecnologia de última geração que vai funcionar a vida inteira. Você pega essa máquina que está na sua mão, faz um recadinho e manda para sua mãe. Amo você. Saudades de você. Vai buscar o seu emocional de volta. A hora que você tem a grandeza de fazer uma mensagem dessa, e essa sua mãe, que é a pessoa que mais ama o ser humano na vida, é quem deu a vida para ele, essa pessoa tem a capacidade de transmitir tecnologia da emoção. Ela vai passar para você uma coisa que o rádio não passa, que o smartphone não passa, que o sistema de comunicação visual não passa.
energia do coração emocional. Ela vai alcançar você em qualquer lugar do planeta que você tiver. E aquele dia que a produtividade não está indo bem, vai se transformar se você tiver a grandeza de parar um minuto e passar uma mensagem dizendo que ama sua mãe. Cara, para de achar que vão inventar uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro. Nós somos emocionais, tudo começa aqui, ó. Coração. Nós somos gente, então você precisa aprender a não abrir mão da sua essência, dos seus valores, da sua grandeza, da centelha divina que está dentro de cada um de nós. Nós somos semelhantes, nós somos iguais. E se eu posso, você pode também. E se dentro desse propósito, dentro dessa organização que você tem, provavelmente você tem um propósito idêntico ao meu. Qual que é o meu propósito? Ser feliz. Se o seu propósito não for esse, você precisa rever os seus conceitos de empreendedorismo. Você precisa ser feliz e você não faz isso sozinho. Você precisa das pessoas. Então, a importância de você lembrar do emocional, a técnica, o que você escolheu para fazer, se é prestação de serviço, se você vai montar fábrica de tampinha, ou se você vai prestar um serviço numa indústria, ou vai prestar um serviço para, assim, só você. Ou vai ajudar alguém, guardar uma areia. Cara, isso é tudo relativo. Ganhar dinheiro, lá atrás colocaram na sua cabeça que era difícil, não é verdade. Ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. O que fazer com ele depende do tipo do time que você monta para multiplicá-lo. Do jeito que você se organiza e quanto tempo você se dedica a fazer aquilo crescer. Mas difícil não é. É difícil para quem ainda está esperando que alguém faça, ou que venha uma fórmula mágica. Você não está esperando uma mágica, né? Porque você está aqui. Você está buscando informação. Você está aqui buscando se estruturar, buscando refletir sobre a sua trajetória e buscando conhecimento, que é a base, que é a educação. Então, você não está esperando uma fórmula mágica. Então, você já deu o primeiro passo. Agora, para continuar, lembra que você precisa de mais alguém. Vê onde é que você está, vê quem está em volta. Comece a transformar a partir de você, em seguida no universo à sua volta. O que você pode fazer agora para o cara do lado? O que você pode fazer quando você está fechado em quatro paredes que só está você? O seu comportamento ali é de empreendedor? Você economiza papel? Você economiza água? Empreendedorismo é isso, é atitude, é comportamento, é jeito de pensar. Não precisa mostrar para ninguém, não, precisa mostrar para você. O conhecimento que você está buscando, deixa que o outro copia. Deixa que você sirva de referência para sua mãe, para o seu pai, para o seu relacionamento, para o seu filho. Tenha orgulho de ser quem você é, deixa um legado. E você tem a oportunidade de começar agora. Empreendedorismo é muito mais do que o que você vê na rede social. Empreendedorismo é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Quando você realmente está aberto, está disposto a aprender e fazer diferença e trazer mais alguém para aprender junto com você. De coração para coração, de relacionamento, de pessoa para pessoa. Cara, nós somos emocionais, nós somos seres de luz, nós somos brilhantes. E quando falar para você que o brasileiro é complicado, para! Isso tem a ver também com empreendedorismo. Você precisa ser patriota, você precisa acreditar em você, você precisa ter sangue verde e amarelo, ser apaixonado pelo seu país. Para de olhar do outro lado da fronteira, olha para você. E quando você tiver que mudar, nunca, eu vou sair desse país. Não, sair do país não. Quando você muda de endereço, você muda, você leva você. O problema é você. Você tem que estar preparado para fazer o que tiver que fazer onde você está. Mudar de endereço não resolve, você precisa mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar o jeito de pensar, atitude de querer fazer diferença. E aí você vai perceber que não tem esse papo de... A minha mãe me falava muito pequenininho, olha que interessante, que ser pobre não era um problema. Aquela situação de morar no barraco de chão batido eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. 8 horas é muito pouco, isso é para quem quer fazer só para comer. Você pode um pouquinho mais. Estudar 1 hora, 2 horas, você pode mais, vai mais. Quando você dorme, você ainda pode pensar no que você quer enquanto você dorme, porque aqui não para. E ele processa o que você pensa quando você dorme. Você é um gigante, você não tem noção que nós não usamos da capacidade que nós temos, nem 1/3, aliás, nem 10%, segundo Raul Seixas. Nós usamos muito pouco do potencial que nós temos, eu procuro usar um pouquinho mais. Mas se eu posso, você pode. E nessa trajetória de fazer o dia a dia, cara, é tão simples recomeçar, é tão simples começar de novo todos os dias. Mas você não tem que começar quando você fica duro, quando a conta do banco está vermelha, quando ficou difícil, quando a duplicata venceu, quando o boleto venceu e você não conseguiu pagar. Não. Às vezes, nessa fase, você já está atrasado para recomeçar. Recomeçar, você precisa recomeçar todos os dias.
O grande passo do empreendedorismo, a grande sacada do empreendedorismo é você estar estruturado, psicologicamente pronto para recomeçar. Todos os dias. Você está com a conta gorda, conseguiu bater o recorde de faturamento do mês passado, e hoje, que dia que é hoje? Não importa. Que hora que começou o dia? Você ganhou a oportunidade de mais um dia. Recomeça. Apaga a sua evolução, lembra só do que você já fez e melhora aquilo que você já fez. Entenda que todos os dias é possível começar de novo. E quando tiver o que ele chama de grande crise, de grande mudança, de grande diferença, não vai fazer diferença para você. Porque você vai levantar e vai estar começando de novo. Quem está todos os dias preparado para começar de novo, não tem problema no empreendedorismo. É quem vai para a zona de conforto e acha que assim tá bom, que já fez o suficiente, eu já fiz a minha parte. Esse cara está fragilizado. Ele está suscetível a qualquer crisezinha que acontecer, porque a crise vai acontecer a vida inteira. Nós precisamos da crise. Se não tiver a crise, você não tem motivo para sair da cadeira. Se não tiver problema, você não vai fazer empreendedorismo, porque você não tem problema para resolver. Os problemas e a crise faz parte da nossa existência. Se não tiver problema, se não tiver crise, não tem sentido a nossa permanência aqui. Nós nascemos para ser solucionadores de problema. Isso é empreendedorismo. Você assumir responsabilidade, você nasceu para isso. Então para de reclamar que tem um problema. Lembra que você é a solução. Seja lá qual for o problema dentro do seu universo, quem dá a solução é o empreendedor. O empreendedor precisa estar emocionalmente preparado para assumir responsabilidade e dar o primeiro passo. É isso que você faz, é isso que eu posso fazer, é isso que juntos nós podemos fazer para impactar a vida de quem está em volta. Responsabilidade. A crise, a política, cara, pare de terceirizar a culpa. Isso é uma fraqueza. Traga para você a responsabilidade. Há tempo todo as pessoas estão procurando quem empurrou ele no poço. Fundo do poço? Ah, você foi para o fundo do poço? Quem você acha que cavou o poço? Ninguém empurra ninguém dentro do poço. Ninguém empurra ninguém do poço. Eu estou falando por experiência própria. Eu fiquei sem dinheiro 5 vezes. As pessoas falam que eu quebrei 5 vezes. Não, eu fiquei sem dinheiro. Quando eu vou para o fundo do poço, o que eu faço? Eu fico procurando saber como é que foi que eu cheguei lá. Sabe como é que eu faço? Um segredo mágico para você. Quando isso te acontecer, corre. Procura um espelho que você vai achar o culpado. É você. Quando você acha o culpado, olha para o espelho, você tem atitude, grandeza, humildade, ou pelo menos a responsabilidade de olhar para o espelho e ver que é você. Olha que interessante como é simples. Você está no fundo do poço, agora você já olhou no espelho e já reconheceu que quem cavou foi você. Então, se foi você que cavou, você sabe a planta. Você sabe que caminho que você fez para chegar lá. Quando você assume a responsabilidade que o poço é seu, fica fácil voltar. Cara, saia do poço, é só um poço. Para de cavar. Para de fazer as mesmas atitudes. Para de ter o mesmo comportamento. Reverta isso. Você chegou lá, então você volta. E não importa o que vão falar para você, o que vão te detonar, o que vão te jogar de lixo, usa como aterro e vai subindo. Se você tiver grandeza de não pedir socorro, corda, financiamento, empréstimo, não. Você que cavou, sai grau a grau, sai tijolo por tijolo. Quando você chegar lá em cima, não tem mais poço. E se tiver que ter outro poço, lembra, se você ouviu quando eu disse para você, todos os dias você estiver pronto para recomeçar, não faz diferença. Você sai de novo. Mas de preferência que você preste atenção e não repita os mesmos erros. Isso é que nem dá oportunidade para as pessoas. Você dá oportunidade e o que as pessoas precisam é querer. E quem quer não repete o mesmo erro. Quem quer presta atenção e procura não errar de novo. Eu tenho um time enorme de pessoas que estão comigo há muitos anos. O que eu observo nessas pessoas? Quem quer está comigo há muitos anos. Porque elas procuram não repetir os mesmos erros. Os meus melhores caras já erraram 10 vezes ou mais. E vão continuar errando porque eu acredito neles e você precisa dar o primeiro passo, você precisa ir, você precisa ter coragem. Para você ter coragem, você está sujeito a erro. O mundo é imperfeito, graças a Deus. E nós, os empreendedores, estamos aqui para melhorar essa situação. Então vem para o time, vem para o Clube dos Felizes, vem empreender, vem ajudar a fazer diferença para o outro, vem transformar esse país que é gigante. As pessoas falam que aqui, mas esse no Brasil é meio difícil, estou me preparando para ir para fora. Não faça isso. Não se iluda, o que você vê na mídia não é verdade. Nós temos vila, favela e comunidade. Nas vilas, favela e comunidade estão 50% da nossa população que não foi atendida. Lá tem dinheiro, e não é dinheiro ruim não, é dinheiro de quem ganha 2, 3, 4 salários e não sabe o endereço da Suíça, gasta o dinheiro aqui. Então você precisa olhar para essas comunidades e ver que lá tem gente para consumir o que você produz. Lá tem mais gente para consumir o que você produz do que a sua capacidade de produzir. O Brasil, que todo mundo acha que
todo mundo que não conhece ou que está acostumado a ver mídia negativa. Cara, preste atenção no positivo. Melhor quantidade de terra produtiva do mundo. Melhor agronegócio do mundo. Nós já alimentamos 1/4 do mundo. Nós temos a melhor quantidade de água doce, que vale mais que petróleo. Nós temos a melhor quantidade de florestas, que gera oxigênio, que vale mais do que qualquer coisa, porque sem ele você não fica. Nós temos a melhor quantidade de minério. E nós temos o que esse país tem de mais raro e mais caro. Nós temos nós, brasileiros, lembra disso. Gente flexível, gente inteligente, gente feliz, gente fácil de se relacionar, gente diferente em todos os pontos, em todos os lugares. Oportunidade o tempo todo, porque nós estamos em construção. Os outros universos têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos, nós não temos nem 500. Nós estamos tudo para ser feito. E para se fazer precisa de você, empreendedor. Educação, seguido de empreendedorismo, transformação, é você que faz. Somos nós que temos capacidade para transformar esse país que é nosso. E em vez de nós criticarmos e terceirizarmos achando que ele não é um país bom, isso aqui é o melhor lugar do mundo, o melhor clima do planeta. Não tem deserto, não tem desastre natural, não tem geleira. Essa é a sua oportunidade e você está se preparando para dar esse passo, cara. Forma nisso, repete a lição, ouve de novo, se informa. O que eu estou falando para você é o que eu venho fazendo todos esses anos, todos os dias. E não teve. A minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos e meio. E eu tive que começar a ralar com 8. Se você esperar que eu conte para você aqui uma história difícil, ela não vai acontecer. Morar na favela não é um problema. Ser pobre não é um problema. Ser negro é um privilégio. É que lá atrás falaram para você de uma gigante que eu vou falar para você agora para resumir, para você prestar atenção no que eu falei para você lá atrás. Eu falei para você da mulher, da mãe, para você pegar a primeira referência. Depois continue prestando atenção na mulher. Tudo que você for fazer do empreendedorismo, você vai depender de uma mulher. Preste atenção. Nós estamos no século XXI e ainda tem gente acreditando naquela mídia que fizeram lá atrás, dizendo que a mulher era frágil. Não é verdade. Você pode ter a referência que você quiser, tá? De força, de fé, de cuidar de família, de ter filho. Mulher não é frágil, ela é mais forte do que o que se chama de sexo forte, que é o homem. Não é verdade, a mulher é forte. Falaram para vocês lá atrás que a mulher tinha o 6º sentido. Era um jeito de diminuir a mulher, porque a mulher tem 200 sentidos. Preste atenção na força da mulher para você ganhar dinheiro, para você empreender, em qualquer lugar que você estiver. Aí continuou. Vem comigo para os negócios. Vai comprar uma casa. Quem é que dá a opinião final? É uma mulher. Vai comprar um carro, a mulher com jeitinho, a cor, ela que predomina e acaba escolhendo a cor. Vai comprar uma roupa, ela escolhe a roupa. Se você comprar uma roupa masculina e levar para casa, a mulher manda trocar, se ela não gostar da roupa íntima da cor que você comprou. E com jeitinho você troca. Aí, continue prestando atenção. Você é uma mulher, vai empreender, está estudando, está se preparando, não faz diferença. Não estou falando da parte sexual, é mulher que resolve. Você se arruma de manhã, se ajeita toda para mostrar para uma mulher. O cara que compra o carro é para a família, para a mulher. Mas o cara é solteiro, comprou um carro esporte para mostrar para uma mulher. A mulher tem a força e o poder do mundo. Você preste atenção para ganhar dinheiro quando você for empreender na força da mulher. Quando você conversa com um cara para comprar, para vender, para se conectar com alguém, esse cara comenta com a mulher. Se essa mulher usa um dos 200 sentidos que ela tem e fala para você, não gostei desse cara, você perdeu o negócio com o cara. Se ela falar para você, gostei desse seu amigo, você devia ter mais amigo assim, você ganhou o negócio. Então preste atenção, para você fazer negócio no dia a dia, nós estamos no século XXI e você precisa mudar o ponto de vista quando você olha a mulher. Ela tem a força de compra, ela é quem decide as compras, ela é quem dá a direção das coisas que mais tem valor, ela é quem conduz o mundo e ela conduz a outra mulher também. A mulher é criadora, nós somos criatura, o que significa que nós precisamos dessa referência até para crescer como pessoa. Então, cara, é século XXI, eu não estou falando de machismo, dessa coisa convencional, eu estou falando da essência. Se você quer empreender, preste atenção na essência, na simplicidade, na natureza das coisas. E com certeza, seja lá quem estiver do outro lado da tela aí, seja homem, seja mulher, eu tenho certeza que tem uma mulher que influencia na sua vida. Relaxa, aceita, porque a generosidade dela é tão grande que isso não vai te fazer diferença nenhuma. Ao contrário, isso vai te fortalecer nos seus valores, vai te fortalecer na sua segurança. Porque
Só não leva essa onda quem tem alguma insegurança. Cara, você é um empreendedor, você não é inseguro. Então traz a mulher junto. Vai montar um time, pega a sensibilidade da mulher. Não tem esse papo de ganhar mais, ganhar menos. Ela vai ultrapassar igual. Cara, e pega esses detalhes para você montar empreendedorismo. Família, você traz a família. No primeiro negócio que você faz, é necessário que você traga os seus. Você precisa ter uma família base. Onde é que você carrega as baterias quando você quer começar de novo? Preste atenção, olha que interessante. Onde é que as tartarugas voltam? Sai da Austrália, sai do outro lado do mundo e vem botar os ovinhos no Nordeste. Ela volta para casa, para fazer o que tem de mais valioso para ela, que é ter os filhotes, ela volta para casa. Os pássaros atravessam o universo e volta para pôr o ovinho dele aqui na Amazônia, na casa dele. Você pega a baleia, ela também volta para casa, para as águas que tem a temperatura e ela sabe voltar para casa. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, nós somos emocionais, nós somos bicho. Então você, para empreender, você precisa prestar atenção no seu coração, no seu emocional. Você pega todas essas informações e depois vê o que você sente. E você precisa voltar para casa. Quando você volta para casa, você vai para carregar as baterias. Então você precisa começar a empreender dentro de casa, relacionamento. Você precisa sair de casa com energia boa, alguém que te motiva, alguém que te levanta. E quem não estiver te levantando, estiver tentando te pôr para baixo, não se livra dessa pessoa, não. Ajuda ela. Acredita na sua positividade, acredita no grande ser humano, no gigante, no empreendedor que você é e ajuda mais alguém. Monta time e ajude o time a te acompanhar. Não critica, cara, auxilie. O que eu fiz lá atrás? Eu aprendi valores. Preste atenção nos seus valores, você precisa ser muito forte nos seus valores. Você é uma figura divina, cara, você está espiritualizado, você é forte. A minha mãe falava isso pra mim, eu acreditava na minha mãe, cara. E aí, de vez em quando, a minha mãe dizia que eu era bonito. Eu acreditava na minha mãe. Acredita na sua mãe, acredita nas pessoas que gostam de você, acredita em quem quer que você vá pra frente, acredita em quem está te motivando a aprender, a se informar, a estudar, a melhorar de vida, acredita em quem está te impulsionando. E acredite, acima de tudo, em si mesmo, acredita em você. Eu aprendi isso cedo. Um belo dia, levantei, com 7 anos e pouco de idade, levantei, procurei minha mãe e não achei. A minha empreendedora não estava lá. Não veio o cafezinho, não veio o pãozinho de queijo. Eu procurei meu pai diz, olha, a mamãe não estava bem, foi internada. Me levou até o hospital, quando eu cheguei lá, falou, mamãe está aqui, mas não volta para casa. Eu falei, não volta por quê? Porque ela morreu. Eu perdi minha mãe com 7 anos e meio. Quando eu cheguei lá no necrotério, eu levantei o lençolzinho, olhei minha mãe, dei um monte de beijo na minha mãe e vi que ela estava geladinha. Falei, pai, a mãe está com frio. Não, a mamãe morreu. Não, minha mãe não. Mãe não. Cara, preste atenção, mãe não morre. Mãe cuida de você a vida inteira. Mãe é uma dádiva. E eu falei, minha mãe não morreu. Não, mas não morreu. Ela está com frio. A enfermeira me deu um cobertor, eu cobri a minha mãe e fui embora, esperando em casa. Passou um dia, 2, 3, e a minha mãe não ficou quentinha e não voltou para casa. Olha a importância do empreendedorismo. Olha onde é que eu sou forte. Olha onde é que está a minha base. Nos valores, no aprendizado e em ouvir quem tem vivência, informação. Cara, está preparado, educação. Eu fui educado na base, depois eu só estendi isso para o resto. Eu tinha valores e eu ouvia os mais velhos, eu ouvia quem queria me ensinar. E a minha mãe me ensinou valores. Eu entendi, de tanto ela fazer eu agradecer, pôr o joelhinho no chão e ter gratidão pelo dia que começa, eu entendi que o tempo acaba. Eu consegui entender que o tempo da minha mãe acabou. Então eu não sofri, eu entendi que nós temos um tempo. E o tempo dela acabou. E o que eu podia fazer agora para consertar? Eu podia fazer meu tempo valer mais. Eu me blindei com 8 anos de idade. Você pode se blindar agora. Quanto vale o seu tempo? O seu tempo acaba. Quanto tempo você acha que você ainda tem? O que você pode fazer hoje? Amanhã está muito longe. Ontem não importa. Ontem não te pertence mais. Mas hoje pertence. Isso aqui pertence a você. Se fortaleça aqui. O que você pode fazer? Eu decidi que eu ia fazer diferença para impactar a vida das pessoas. Que eu ia fazer diferença para as pessoas como ela fez diferença para mim. Eu me blindei, de lá para cá eu não sofri. Eu peguei os meus valores, me fortaleci
E de lá para cá eu decidi que eu ia fazer diferença para as pessoas. Então eu venho empreendendo a vida, empreendendo, assumindo responsabilidade e trazendo mais alguém. Nós somos em 150 pessoas na família, somos 150 empreendedores. Começou comigo. E eu trago todo mundo junto e todos os dias eu procuro trazer mais alguém. Hoje eu estou procurando trazer você, para que você perceba que você pode. Se eu consegui a vida inteira, desde pequeno, e eu nunca sofri, a vida toda eu fui feliz, por que você não seria? Por que eu não passaria isso para você? Por que eu não deixaria você perceber que se é possível para mim, é possível para você? Por que não usar as mesmas ferramentas, já que você tem mais acesso à tecnologia do que eu tinha? A tecnologia é uma ferramenta, acima dela vem você, pessoa. Então, gente, que Deus abençoe e que você tire muito proveito de tudo que nós fizemos aqui e que isso continue e sirva para você para a vida inteira, de coração para coração, de empreendedor para empreendedor. Tamo junto, num país que dá certo. Nunca perca a fé, a esperança, a determinação e nunca deixe de fazer alguma coisa pelo outro. É junto que nós transformamos os nossos sonhos e construímos. É junto que nós fazemos de pontes, né? Para trazer mais alguém. É junto que nós montamos um time, é junto que nós transformamos e realizamos sonhos. É junto que nós vamos ser felizes e trazer mais alguém junto. É junto que nós conseguimos unir, fortalecer e transformar isso em família. Então, a FAEL é um membro que você pode usar como a sua segunda casa, a sua terceira casa. É uma referência para você agregar no que você chama de construção de projeto para um futuro melhor. O futuro começa na sua atitude, no seu comportamento. Então, o meu objetivo aqui, o meu propósito aqui é compartilhar com você que se eu posso, você também pode. E nós começamos daqui para frente. Tamo junto, te encontro no topo.